aula de hoje é sobre biotransformação de fármacos. Então, a etapa de biotransformação, ela faz parte, de uma das fases farmacocinéticas, onde essas drogas irão sofrer reações químicas no organismo, com a principal finalidade de realizar a eliminação. Então, a gente vai ver alguns aspectos fundamentais da biotransformação de fármacos e por que é importante conhecer essas principais vias metabólicas. Quando se está planejando um fármaco, é importante que se tenha uma ideia de quais serão as possíveis vias de transformação dessa molécula, baseado nos grupos funcionais. Então, você vai conseguir ter uma previsão se esse fármaco vai sofrer uma oxidação, se ele vai sofrer uma reação de hidrólise, como ele vai ser eliminado. Claro que a gente não tem 100% de certeza, mas a partir dos grupos funcionais a gente tem uma ideia de como seria o comportamento desse fármaco dentro do nosso organismo. Então, basicamente, a função da biotransformação é eliminar essa molécula. Então, essa droga ou esse medicamento vai ser um xenobiótico, vai ser uma molécula estranha para o nosso organismo, e por um mecanismo de defesa, o nosso organismo dispõe de um sistema enzimático capaz de eliminar a maior parte dessas moléculas. Então, essas reações, basicamente, elas vão ter como principal objetivo essa eliminação, inativar, encerrar a atividade, porque o organismo pode entender que essa droga seja uma ameaça à homeostase, e também a eliminação. E essa eliminação, ela acontece principalmente por via renal. Então, para que a molécula ela se torne mais apta a ser eliminado, principalmente pela via renal, que é a mais comum, é necessário normalmente aumentar a hidrossolubilidade dessas moléculas para que ela se dissolva na urina. Então, ela precisa ser hidrossolúvel. Então, nós vamos observar que uma boa parte dessas reações vai transformar essa molécula, esse xenobiótico, esse fármaco, essa droga, em uma molécula mais hidrossolúvel, com a finalidade de realizar a eliminação, Então, é um mecanismo de proteção do organismo. Então, a gente fazendo aqui, esse vídeo, ele vai trazer um resumo, basicamente, das fases farmacocinéticas, Então, que a gente já estudou desde ali do processo de absorção, a questão principalmente das propriedades físico-químicas, até o processo de distribuição e agora a metabolização, que é a etapa que a gente está investigando mais a fundo nesse momento.
Bem, então a gente viu de maneira resumida, né, as fases farmacocinéticas, e uma vez que a droga ela já tem exercido o seu efeito, claro que ela pode sofrer muitas vezes a metabolização antes de chegar ao local de ação. Uma vez, né, o que a gente tem como objetivo é a droga terminou sua ação, que ela seja eliminada do organismo, então ela não vai ficar ali o tempo todo. E esse processo de biotransformação, né, que ocorre principalmente na fase 2, você vai aumentar a hidrossolubilidade dessa molécula para que seja fácil a eliminação pela urina. Então a gente vai discutir aqui alguns aspectos da biotransformação. Então a biotransformação ela corresponde ao processo de metabolização dos fármacos que basicamente são as mesmas reações empregadas para moléculas endógenas. Então o nosso organismo ele tem um arcabouço de enzimas, né, responsáveis pela metabolização de moléculas endógenas e que também, obviamente, essas mesmas enzimas poderão exercer um papel fundamental na biotransformação de drogas. Então, a biotransformação, junto com a excreção, ele vai fazer o que? Ele vai eliminar esses fármacos do organismo e, obviamente, né, se a gente tiver um fármaco muito lipossolúvel, a gente tem um problema para a eliminação, porque se essa molécula for extremamente lipossolúvel, ela pode se acumular no organismo. E isso é o que acontece com algumas substâncias que são tóxicas, onde o organismo não dispõe de um sistema enzimático, de um mecanismo para eliminar essa droga. Então ela vai tender a se acumular alguma parte do organismo, principalmente no tecido lipofílico. É o que a gente observa, por exemplo, com alguns metais, que tem aquele acúmulo no organismo, e isso vai trazer a questão da toxicidade. Então, claro, para muitas substâncias o organismo consegue metabolizar, mas existem algumas que o organismo não dispõe de nenhum sistema enzimático capaz de realizar a metabolização, ou seja, o que é essa metabolização? Inativar o efeito daquela substância no organismo e aumentar a sua hidrossolubilidade para que essa droga consiga ser eliminada por alguma via de excreção. Então, as funções, né, basicamente, da biotransformação é tornar o fármaco adequado para a excreção do corpo, né, e inativar, encerrar a sua atividade biológica. Então, essas inativações vão tornar os fármacos, obviamente, mais polares, mais hidrossolúveis, com a finalidade de facilitar a eliminação. Então, os xenobióticos, né, a gente pode tratar as drogas, os medicamentos como xenobióticos, acabam sendo um organismo estranho. Né? No entanto, quando você tem um corpo estranho, uma bactéria, um vírus e etc., o nosso organismo, através do seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, vai recrutar células para eliminar essa ameaça. No entanto, as substâncias, normalmente, a maioria não tem, elas não desencadeiam essa cascata, né? Elas não desencadeiam, né, o recrutamento dessas células com finalidade de defesa. Então, a nossa defesa dos xenobióticos é o nosso sistema enzimático. Então, inúmeras enzimas vão atuar ali, ao invés de anticorpos, né, a gente vai ter enzimas, principalmente do citocromo P450, que serão responsáveis por inativar essa molécula que ela pode estar representando uma ameaça ao organismo. E, obviamente, o aumento da polaridade dessas moléculas através dessas reações vai fazer com que as mesmas sejam eliminadas, que é o objetivo da biotransformação. Então, as enzimas, elas, né, vão alterar essas estruturas desses fármacos, facilitando todo o processo, né, de eliminação, e aí você vai ter algumas enzimas são mais específicas e outras nem tão específicas. Então, esses substratos endógenos, né, essas enzimas, obviamente, você vai ter fatores estereoquímicos que podem desempenhar um papel importante na enzima. Então, a gente acabou de ver na aula de estereoquímica que não só os nossos alvos moleculares são estruturas tridimensionais, enantioseletivas, mas muitas enzimas enzimáticas também podem ter essa enantioseletividade, e isso pode ditar o grau de metabolização de diferentes estereoisômeros. Bem, então aqui a gente tem basicamente algumas classes mais genéricas dessas enzimas. Então, por exemplo, as hidrolases vão realizar catálise de hidrólise, né, reações de hidrólise do substrato, e aí você tem alguns nomes como esterase, peptidase, glicosidases. As ligases vão formar ligações, né, e aí você vai ter as carboxilases e as sintetases. As transferases vão transferir algum grupo, né, para a molécula. Então, essa transferência pode ser aminotransferase, fosforilases, que vai, né, transferir grupamento de fosfato, amino vai transferir
aminotransferase vai transferir grupamentos aminos. As liases são de quebra, né, são reações de eliminação e adição, então inclui as descarboxilases e as aldolases. As isomerases vão ser reações de rearranjos, né? Aí a gente tem a racemase, cis-trans isomerases e as oxidorredutases, que estão envolvidas na catálise de reações de oxidação e redução. E aí nós temos diversas oxidases, redutases e desidrogenases. Então aqui é um panorama geral das principais classes de enzimas, as principais reações envolvidas e alguns nomes, alguns exemplos. Bem, então a gente começa falando dos fatores biológicos que afetam o metabolismo. Então existem, obviamente, diferenças no metabolismo dentro de uma mesma espécie. Tá? Então, essas diferenças, né, dentro, né, de seres humanos, por exemplo, pode ser atribuída a variações genéticas, que a gente vai falar um pouco, a questão da idade do indivíduo, o sexo, algumas patologias, né, comorbidades e etnias. Então, obviamente, o mesmo medicamento, ele não vai ter o metabolismo idêntico em qualquer ser humano. Tá? Então a gente tem aí diversos fatores que também vão afetar esse metabolismo, esse organismo pode metabolizar mais ou pode metabolizar menos, e aí você vai ter consequências ou pouca atividade dessa molécula ou então uma toxicidade. Então existem sim, né, diferenças, então por isso que às vezes a gente tem, quando se realiza ensaios clínicos de fase 1 e fase 2, né, às vezes você está ali numa população pequena, você imagina, né, um processo ali de metabolização, e quando você vai para uma população maior, onde vai incluir outras etnias, você pode ter comportamentos distintos, e a gente vai discutir um pouco isso. Então, começando pela idade. Então, a primeira coisa, né, a idade, a capacidade de metabolizar esses fármacos, ele vai ser diferente nas faixas etárias. Então, obviamente, os extremos, os indivíduos recém-nascidos, né, crianças e idosos, normalmente vão ter uma menor atividade dessas enzimas. Então, nas crianças, né, e nos neonatos, porque ainda está se desenvolvendo algumas enzimas catalíticas, né, ele ainda está em processo de desenvolvimento. E nos idosos, você já tem um desgaste desses sistemas, ou seja, uma redução da capacidade do organismo também, não só do ponto de vista renal, mas também hepático. Então, nesses grupos, o que a gente precisa se atentar? Não só para a dose, mas também pensar no metabolismo. Então, pensar um ajuste de dose, uma vez que esses dois extremos, né, de faixa etária vão ter uma capacidade reduzida de metabolização dos fármacos. Então, por exemplo, se a gente pegar, falando de fetos e de neonatos, muitas vias metabólicas ainda estão em processo de desenvolvimento, não se desenvolveram completamente. E aí você pode observar uma toxicidade ou uma incapacidade desses neonatos em metabolizar determinados medicamentos, como o clorofenicol. Então, o clorofenicol, ele precisa da glucurato transferase, né, vai transferir o ácido glicurônico para realizar a eliminação do clorofenicol, e os recém-nascidos ainda não têm essa enzima em funcionamento. Então, esse dá aquele problema da síndrome do bebê cinzento, quando se administra clorofenicol, né? Então, o recém-nascido ele ainda não está preparado para metabolizar o clorofenicol. Então, se o clorofenicol ele não é metabolizado, ele vai ser acumulado e vai trazer riscos aí para o paciente. Então, o ácido glucurônico ele é transferido, né? Ele é transferido aqui para a molécula de clorofenicol, né? Então, isso é para torná-la mais hidrossolúvel e, consequentemente, facilitar a sua eliminação. Então, se a gente for, por exemplo, para o outro extremo, para os idosos, né, pessoas acima de 60 anos, vai perdendo a sua capacidade de metabolizar os fármacos. E isso pode fazer com que esses fármacos atinjam concentrações mais altas no organismo. E, obviamente, se esses fármacos não estão sendo metabolizados, estão atingindo concentrações mais altas no organismo, pode chegar a níveis tóxicos, níveis que podem trazer prejuízo para a saúde desse paciente. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, desse gráfico. Ele mostra o grau de metabolização da amitriptilina e da clomipramida em função da idade. Então, aqui é a razão fármaco-metabólito. O que a gente observa? Né? A gente observa que com o aumento da faixa etária, você vai ter mais fármacos circulando no organismo
do que metabólito, ou seja, isso é em função da redução da capacidade de metabolização desses fármacos por esses indivíduos. Então a gente tem um risco maior. Imagine, idosos ainda normalmente utilizam vários medicamentos, né? Então tem que se ter um rigor ainda maior nessa população geriátrica, né? Porque é uma população de risco, que tem uma função hepática que já não tem a mesma, não está no mesmo nível de um adulto jovem, a função renal também já não é mais a mesma, então toda a atenção ela deve ser dada a esse grupo. E também existe diferença em relação ao sexo, né? Principalmente quando, não só do ponto de vista hormonal, obviamente, entre homens e mulheres, mas também a questão da distribuição de gordura e de massa muscular. Então, normalmente na estrutura dos homens, por exemplo, os homens eles costumam ter uma menor proporção de gordura, né, de gordura corporal em relação às mulheres. As mulheres, elas naturalmente têm uma maior proporção de gordura. E isso vai afetar o que? Vai afetar na distribuição. Então, se vai afetar na distribuição dessa droga, vai também afetar o que? Na concentração plasmática que ela vai atingir. Então, a gente também tem que levar isso em consideração, né? Não só os hormônios, né? Obviamente, mas a composição corporal, que a gente tem uma diferença aí significativa entre indivíduos do sexo masculino e sexo feminino. Então, algumas drogas, por exemplo, se elas não se distribuem bem no tecido lipídico, elas podem ter uma concentração mais elevada em indivíduos, né, que tenham um maior percentual de gordura e, consequentemente, tem um efeito mais intenso, né? E é isso que a gente observa, por exemplo, com o álcool etílico. Nós vamos trabalhar com um documentário da BBC, que é As Verdades sobre o Álcool, e aí ele vai mostrar essas diferenças, né? Uma das diferenças que ele vai mostrar é entre homens e mulheres. Então, as mulheres, por, obviamente, normalmente as mulheres costumam ter um porte físico menor do que os homens, né? De uma maneira geral, questão de estatura, de peso, né? E também da questão da distribuição da gordura. Então, as mulheres elas vão ter naturalmente maior percentual de gordura. Isso vai fazer com que o álcool, com uma molécula bastante polar, né, o álcool ele vai se distribuir melhor nos tecidos, nos músculos. Então, nos homens é como se ele ficasse mais diluído e nas mulheres não. Então, as mulheres vão tender a ter um processo de embriaguez mais rapidamente com doses menores em relação ao indivíduo do sexo masculino. Então, nesse documentário, ele vai tratar bastante a questão do volume de distribuição. Claro, você tem que levar em consideração o peso do indivíduo, né? Então, se eu pegar um homem do mesmo peso, uma mulher do mesmo peso, para você fazer esse tipo de comparação, então indivíduos com maior massa corporal, obviamente, tem um maior volume de distribuição e isso acaba sendo um processo de diluição. Então, se eu tenho o álcool, por exemplo, diluído no organismo, na questão do peso, o que vai acontecer? A concentração dele vai ser mais baixa se eu administrar a mesma dose em outro indivíduo de menor peso. Então, obviamente, os efeitos de embriaguez, ele vai ser mais precoce ou vai acontecer com uma dose menor em indivíduos com menor massa corporal. A mesma coisa a gente pode pensar para alguns medicamentos. Então, alguns medicamentos eles são prescritos também de acordo com o peso, né? Tantos X miligramas por quilograma do indivíduo, porque tem a questão da diluição, da distribuição, né? Então, isso tudo a gente leva em consideração e entre o sexo feminino e masculino nós temos já essas características intrínsecas. Outra coisa que também pode levar à mudança no metabolismo é no caso da gestação. Então, a gestação, você tem diferença, todo o corpo da mulher é modificado, então a questão das mudanças no metabolismo, principalmente para a petidina, copromazina, ele é reduzido na gravidez. Então, se uma gestante necessita fazer uso desses medicamentos, deve-se ter uma atenção maior em relação à dose. Claro que o ideal é que a mulher grávida não tome medicamento algum, né? Porque a gente não tem nenhum medicamento, a gente 100% seguro na gestação. Mas, caso haja necessidade de administrar o medicamento, tem que se prestar mais atenção por conta disso, porque as mulheres já têm um metabolismo diferente dos homens, né, um pouco diferente dos homens, e ainda na gestação você tem aí alterações hormonais, alterações corporais que vão modificar aí a distribuição desses fármacos no organismo.
E a gente entra também na questão genética, claro, né? Esses fatores genéticos, eles são extremamente importantes na metabolização de fármacos. Então, e isso, né, pode variar principalmente em relação à etnia. Então, nessas variações genéticas, a gente pode observar a ausência de algumas enzimas para alguns indivíduos, ou essas enzimas podem estar em baixas concentrações, ou essas enzimas podem ser um pouco defeituosa, ter uma atividade reduzida, né, o que vai fazer com que o indivíduo, de alguma forma, tenha uma certa incapacidade, uma certa limitação para metabolizar determinados medicamentos. Então, por isso que se deve prestar bastante atenção em relação à dose. E é o que a gente vai falar um pouquinho desse polimorfismo genético, que vai, obviamente, interferir no processo de metabolização. Então, às vezes, a gente vê um medicamento, ele é lançado mundialmente, né, faz os ensaios clínicos, mas existem sim diferenças entre os indivíduos nessa resposta, e essa resposta pode estar ligada também ao metabolismo. Só que a gente ainda não chegou no nível de desenvolver o medicamento, uma dose que seja mais adequada possível, né, do ponto de vista individual. Então a gente às vezes tem problema com efeito colateral. Então a gente vai citar aqui alguns exemplos que fatores biológicos, né, que fatores genéticos podem estar envolvidos no processo de metabolismo. Então alguns pacientes, por exemplo, eles acetilam muito rapidamente a isoniazida, né? Então a reação de acetilação é uma das principais reações de metabolização da isoniazida, enquanto outros indivíduos têm uma acetilação lenta, né? E aí foi encontrado na população, como acetiladores lentos, cerca de 75% da população branca. E na população negra, apenas, 75% em brancos e negros, e na população entre japonês e esquimós, asiáticos, em torno de 10%. Então a gente tem que levar isso também em consideração, que existem essas diferenças metabólicas em relação a algumas etnias. Outro exemplo, né, do agente bloqueador neuromuscular, o succinilmetônio, né, ele é um agente de duração rápida, ele sofre logo uma reação de hidrólise, né, na fase 1, uma reação de hidrólise. Só que alguns indivíduos não conseguem realizar essa metabolização, né, essa primeira hidrólise. E, obviamente, um bloqueador neuromuscular, que é para ter uma ação rápida, se ele tiver uma ação prolongada, porque essa hidrólise ela é deficiente, isso vai trazer um sério problema, um sério risco para o indivíduo. Então, isso pode acontecer dessa deficiência nas populações europeias. Isso foi encontrado 1 em cada 3.000 indivíduos. Tem essa falha na hora de desativar o succinilmetônio. Em alguns judeus ocidentais, a incidência pode ser ainda maior, né, em torno de 9 a 11%. Então, a gente já começa a ver aí essa questão étnica. Bem, então, basicamente, né, a gente tem duas principais fases do metabolismo, né? Então, do ponto de vista didático, a gente divide em reações de fase 1, ou reações não sintéticas, e reações de fase 2, ou ditas sintéticas ou de conjugação. Então, obviamente que um fármaco não necessariamente passa pelas duas fases, isso pode variar de uma molécula para outra. Mas, em linhas gerais, as reações de fase 1 são reações que basicamente vão inativar, né, algum grupo funcional, ou no caso do profármaco, que a gente vai falar na aula de latenciação, vai ativar um determinado grupo. Então, basicamente, no organismo, digamos que ele tem uma função inicial de cessar o efeito da molécula no corpo. Só que, às vezes, somente a reação de fase 1, nem sempre ele vai tornar a molécula polar, né, hidrofílica suficiente para ser eliminado. Então, a gente entra, o fármaco, às vezes, ele passa pela reação de fase 2, onde nessa reação de fase 2, um grupo grande, um ácido glucurônico, normalmente, né, um grupo mais polar, vai ser ligado, né, vai ser conjugado ao fármaco, e ele vai ser mais facilmente eliminado pela urina. Então, normalmente, as reações de fase 1 introduzem ou expõem um grupo funcional reativo na molécula, que pode preceder a reação de fase 2. Tá? Então, uma reação de fase 1 por si só pode acontecer dela ser suficiente para eliminar o fármaco sem precisar do processo de conjugação. Tá? Então, existem fármacos que já possuem um grupo reativo e que pode passar diretamente, né, pela fase 1 e ser eliminados. E outros fármacos, às vezes não passa nem pela fase 1, ele já desenvolve a ação, sofre a conjugação e é eliminado. Então, a gente não tem, assim, uma regra para todos os fármacos, né? Isso pode
ter uma variação, mas normalmente você tem o fármaco, ele passa pela fase 1, mas ele pode ir direto para a fase 2, e aí ele vai sofrer as reações de fase 1 que a gente vai tratar melhor na próxima aula, onde essas reações podem ser oxidação, redução e hidrólise. Tá? São as 3 reações de fase 1. Formar um derivado, então nessas reações eu vou inativar a minha molécula, e aí às vezes ela pode ser que ela não esteja ainda pronta para ser eliminada. Então, caso ela não esteja ainda pronta para ser eliminada, ela vai sofrer uma conjugação, ela vai receber um grupão polar, né, para facilitar o seu processo de eliminação. Então, aqui é só um resumo, né, das reações de fase 1, oxidação, redução e hidrólise. E a fase 2 é uma conjugação muito comum com ácido clorônico, ou uma sulfatação, ou uma metilação, uma acetilação, ou vai conjugar com aminoácido ou com a glutationa. Então, aqui, basicamente, é um resumo das principais reações. Então, se a gente tem um xenobiótico, um fármaco, o que pode acontecer? Se o organismo não dispor de nenhum mecanismo capaz de metabolizar essa molécula, de eliminar essa molécula, ele não vai sofrer biotransformação, e isso é um problema, porque ele pode ou acumular no organismo, ou ser eliminado diretamente, né? Então, isso aqui é que pode trazer a toxicidade, tá? O acúmulo desse fármaco no organismo, já que ele não dispõe de nenhum mecanismo capaz de transformar essa molécula e viabilizar a sua eliminação, ou então ele é eliminado diretamente, isso também pode acontecer. E caso, né, a droga, o xenobiótico, o organismo seja capaz de realizar a metabolização, o que ele pode? Existem várias possibilidades. Esse fármaco pode sofrer uma reação de fase 1, por exemplo, pelo citocromo P450, que a gente vai falar, e aí, né, desenvolveu o seu mecanismo de ação, sofreu uma oxidação ou uma hidrólise, né, e etc., e depois ser eliminado, né, sem passar pela fase 2, ou ele pode sofrer a reação de fase 1, vir aqui para a reação de fase 2, ser conjugado com um grupo e ser eliminado, ou ele pode simplesmente sofrer, nem precisar passar pela fase 1, ele desenvolve sua ação, depois ele é conjugado, né, para uma fase 2 e sofre eliminação. Então, são todas essas possibilidades que o xenobiótico pode, né, todos esses caminhos que pode acontecer dentro do organismo. Aqui só alguns exemplos, né, das reações de fase 1. Então, em fase 1, nas reações de hidrólise, nós temos esterases, peptidases e epóxido-hidrolases. Redução, basicamente, nós vamos ter azonitroredutases, carbonil, disulfatos, sulfóxido, quinonas e desalogenação. E reações de oxidação, nós temos a álcool-desidrogenase, a aldeído-desidrogenase, a xantina oxidase, a prostaglandina H-sintetase, diamino-oxidases, monoamino-oxidases, flavina monooxidase e o citocromo P450, então, que é um resumo geral das reações de fase 1, né, subdividida em hidrólise, redução e oxidação. Bem, então o metabolismo na fase 1, ele vai converter o fármaco original em um metabólito mais polar através ou da oxidação, ou da redução, ou da hidrólise. Então, o metabólito pode ser uma molécula inativa, né, no caso se for um profármaco que a gente vai falar, ou às vezes ativo, tá? Então, algumas drogas polares podem, né, são conjugadas na forma original ou elas passam pela reação de fase 1. Então, falando das reações de oxidação, é o tipo mais comum, né, porque há muitas maneiras pelas quais as moléculas podem ser oxidadas, né, você vai ter praticamente inserção aí de oxigênio, e abunda a quantidade de enzimas, né, as oxidases de função mista, como nós temos, né, elas catalisam muitas reações de oxidação, e a principal superfamília é, sem dúvida, o citocromo P450, que a gente vai ver que ela é subdividida em famílias e subfamílias, de acordo com a sequência de aminoácidos. Então, aqui as enzimas do citocromo P450, né, são proteínas do grupo, que tem grupo M, e vão ter uma propriedade redox. Então, basicamente, essa superfamília vai incluir aí em torno de 74 isoenzimas, né, envolvidas principalmente no metabolismo de fármaco do fígado humano, onde uma das mais importantes é a CYP1, 2 e 3, que a gente vai falar um pouquinho. Bem, aqui, né, é um exemplo, né, uma animação da CYP450, né, A2C9-2, que é uma enzima bastante importante. Então, aqui eu fiz essa animação a partir da estrutura
no Proteína Data Bank. Então a gente vê aqui, obviamente, a gente tem uma estrutura tridimensional, né? E essa estrutura tridimensional, né, a gente consegue entender a importância de conhecer o arranjo dessa molécula, tanto do fármaco quanto da proteína. Então, olha só como o CYP450 está envolvido em diversas funções do organismo. Então, não só metabolizar fármaco é só mais uma das milhares de funções do citocromo P450. Então, está na regulação aqui da carcinogênese, né, aqui da homeostase, na parte endócrina, enfim, a gente tem tudo isso daqui envolvido no CYP450. Claro que nosso foco aqui é em relação à metabolização de fármacos. Então, para a gente entender um pouco da nomenclatura do CYP, né, o CYP, ele designa que é o citocromo P450, e aí logo depois ele tem um prefixo, ele vai ter um numeral, tá, que vai determinar qual é a sua família. Então, CYP2, né, é a família 2 do citocromo. Dentre as isoenzimas dentro dessa família, elas vão ter aí uma similaridade, uma homologia de 36% na cadeia de aminoácidos. Aí depois desse número, a gente tem uma letra. Essa letra vai indicar a subfamília. Então eu tenho a CYP2D, tá? Então aqui é a subfamília D. Dentro de uma subfamília, a gente tem aí em torno de 70% de similaridade na sequência de aminoácidos. E o último dígito é a isoenzima. Aí é como se a gente tivesse o CPF, digamos assim, de uma isoenzima. Então aqui a isoenzima específica, ela é determinada, né, ela é identificada pelo último dígito. Então aqui nós temos, por exemplo, a CYP2D6. Então essa CYP indica a superfamília, né, de enzimas, o 2 a família, a letra D a subfamília e a 6 a isoenzima. E aí a gente vai ver que algumas dessas enzimas dentro da família do citocromo P450 está envolvido no metabolismo de diversas moléculas endógenas. A gente vai falar um pouquinho das que estão mais envolvidas com o metabolismo de fármacos. Então, olha só, né, algumas, né, diversas CYPs dentro do organismo. Então, aqui essas outras não estão envolvidas diretamente com o metabolismo de fármaco. Então, tem aqui a CYP7 envolvidas, né, nas principais funções dos esteroides, né, alfa-hidroxilases. Algumas dessa CYP20 ainda é desconhecida a sua função, a 19, né, na biossíntese do estrogênio. Aí a gente tem algumas aqui envolvidas, a CYP24 no metabolismo da vitamina D, algumas, né, a 39 a 46 metabolismo do colesterol, né? Então a gente vai ver aqui diversas funções de algumas CYPs, e aí a gente vai focar nessas três primeiras, que são as enzimas mais envolvidas com o metabolismo de fármaco. Então a CYP não está lá só para metabolizar fármaco, né? Então, a CYP, né, a família 1, né, do citocromo, ela vai ter algumas enzimas mais importantes, né, A1, A1A2 e A1B1, no metabolismo, né, de fármacos, de xenobióticos. Dentro da A2, a gente tem várias isoenzimas nessa família 2, né, A2A6, 2A7, né, e aí metabolismo de xenobióticos e também de alguns esteroides. E a CYP3, né, a gente tem 3A4, 3A5, 3A7, 3A43, também envolvidas no metabolismo de fármaco. Então, dentro desse universo do citocromo P450, a gente tem essas três principais famílias, A1, 2 e 3, e as suas respectivas isoenzimas que estão envolvidas mais diretamente com o metabolismo de fármaco. Então, até o momento, né, são conhecidas 18 famílias, e a gente tem 44 subfamílias, e as mais importantes para a gente, no caso, para o metabolismo, é a CYP1, 2 e 3, que estão envolvidas nas reações de oxidação de fase 1. Tá? Então, existem fármacos que podem ser metabolizados por mais de uma dessas CYPs, e a gente vai ver bastante, né, a importância desses inibidores e desses ativadores. Então, existe, né, uma variabilidade dentro uma variabilidade genética também dessas enzimas nos organismos. Então, a gente vai ter perfis de indivíduos, por exemplo, com metabolizadores rápidos, né, que normalmente são características autossômicas dominantes, e alguns indivíduos, né, que são metabolizadores lentos, que já apresentam uma característica autossômica recessiva. E alguns ultra rápidos, né, principalmente para a CYP2D6.
Então existe sim essa diferença, esse polimorfismo genético, e ele pode ter um grande impacto na resposta em relação aos medicamentos. Aqui a gente tem, né, aqui alguns exemplos do percentual das principais enzimas envolvidas, né, no metabolismo de drogas. Então a gente tem principalmente a CYP3A, 4 e 5, né, envolvidas aí com pelo menos 36% do metabolismo de fármacos, e as demais, né, em menor proporção. Então a gente começa pela primeira família, pela CYP1A2. Ainda não se identificou se existe ou não o polimorfismo, né, para essa enzima, em função da ausência de um padrão. Então, como é que a gente determina isso? A gente precisa, primeiro, para determinar um padrão, para eu testar e ver se tem ou não um polimorfismo, eu preciso descobrir uma molécula, um fármaco, que seja metabolizado exclusivamente por essa enzima. Então, se eu tenho um fármaco que é metabolizado exclusivamente por uma determinada enzima, eu consigo fazer o teste, né, e verificar se existe dentro da população um polimorfismo. Mas, como ainda não se identificou nenhum fármaco que seja exclusivamente metabolizado pela CYP1A2, ainda não se pode confirmar a existência de polimorfismo para essa enzima. Então, aqui nós temos alguns exemplos de substâncias, né, que são metabolizadas como a cafeína, a teofilina, né, a varfarina, o paracetamol, o propranolol, o haloperidol. Então, como não foi encontrado nenhuma substância que é metabolizada exclusivamente por essa enzima, a gente não tem como saber, né, se existe ou não um polimorfismo. Então eu peguei aqui no PDB, né, a estrutura dela, da CYP1A2, e aí a gente consegue ver o metabolismo, né? Ela está envolvida principalmente com o metabolismo oxidativo da cafeína. Então a cafeína tem sido uma droga, né, para se avaliar a atividade e a inibição, né, da enzima da CYP, no caso aqui da CYP1A2 e também aqui da CYP3A3 e 4. Se a gente quiser visualizar melhor essas enzimas, a gente pode ir, por exemplo, aqui no site do Proteína Databank. Vamos entrar aqui no site do Proteína Databank. E aqui eu tenho, né, a enzima, a gente faz a busca. Então, esse aqui é o código, eu posso procurar aqui alguma outra enzima, né? Vou colocar aqui CYP. E aí ele vai me dar aqui algumas opções, ó. Vamos pegar essa aqui, a 2C, essa CYP2C9, por exemplo. Então, a gente abrindo essa CYP2C9, tá? A gente vai ver aqui algumas, né? Vamos pegar essa aqui, né, envolvida com citocromo, P450. Então, aqui a gente pode fazer algumas visualizações. Depois a gente vai trabalhar mais essa aula do PDB, tá? Em outras aulas, a gente vem aqui, né, no 3D Viewer. E aqui no 3D Viewer, no caso do meu computador, eu tenho que mudar o formato que ele vai aparecer, né? Então aqui ele não me dá, mas se eu for aqui, por exemplo, ó, nesse formato NGL, aí eu vou conseguir visualizar. Então, tá vendo aqui, a gente está visualizando a 2C9, tá? Então aqui a gente consegue ampliar, a gente consegue reduzir. Eu posso colocar, né, por exemplo, o estilo aqui está em cartoon, eu posso colocar, né, em Blackbone, eu posso colocar, né, em Surface, né, ele vai mostrar aqui a superfície. Eu posso alterar isso aqui para cartoon, posso alterar para Space Fill, né? Então a gente pode ver aqui diversas maneiras de representar, né? E aqui em linhas também posso ter esse tipo de representação. Então vamos utilizar aqui o cartoon, né? Aqui que ele vai representar. E o ligante, eu também posso mudar o estilo do ligante, né? Em bolas, né? Mas eu prefiro aqui em bola, né? Balls stick. Tá, vamos escolher aqui um bonitinho, tá? E aí você pode, por exemplo, colocar aqui em full screen para ele abrir a tela toda, tá? Eu posso mudar esse fundo. Posso colocar um fundo preto, aqui está o fundo branco, posso colocar um fundo preto, posso diminuir aqui para fazer a minha visualização, posso girar aqui com o mouse, tá? E a gente vai vendo aqui o ligante, e eu posso colocar um recurso que eu acho bonitinho para fazer vídeo, aqui no Spin. Então no Spin ele vai, né, fazer o giro aqui pra gente, né? Então fica bastante bonito, e aí a gente pode mudar, né? Deixa eu ver se ele deixa mudar o fundo, se ele vai
Eu tenho que parar, né, o giro. Então aqui a gente consegue fazer o giro aqui dessa molécula, né? Então vamos sair aqui do full screen. Então vocês podem, né, vir aqui no Proteína Data Bank e buscar, né, a molécula que vocês querem fazer a observação 3D. Então eu fiz os vídeos assim, vindo aqui no Proteína Data Bank, né, colocava o nome da isoenzima, e aí claro, aqui ela tem um código PDB que não vai ser o mesmo código da enzima, né, então depois a gente vai falar isso na aula mais específica sobre PDB e a gente consegue fazer essas visualizações. Então vamos voltar aqui para a aula. Aí a 2C9, né, que a gente viu ali, também não foi encontrado até o momento nenhum substrato capaz de avaliar se existe ou não um polimorfismo nessa enzima, né? Então a gente, né, vê fármacos como a fluoxetina, né, que apesar disso a fluoxetina ele é um inibidor potente, que a gente pode entender um pouco dessa enzima, alguns fármacos que são metabolizados como a varfarina, a tobutamina. Então quando a gente consegue identificar inibidores ou ativadores dessas enzimas, a gente pode pensar em interações medicamentosas. Então se eu tenho um fármaco, por exemplo, que é inibidor da CYP2C9, como a fluoxetina, e o indivíduo está fazendo uso da varfarina ou da tobutamina, que é metabolizado principalmente por essa enzima, o que a gente pode imaginar de risco, né? Então imagina, a varfarina, que é um anticoagulante, se o efeito da varfarina não cessa, o que pode acontecer com o indivíduo? Hemorragia, né? Se tiver um efeito exacerbado. A mesma coisa a tobutamina. A tobutamina, que é um hipoglicemiante, se esse efeito hipoglicemiante é muito drástico, o indivíduo também pode levar a uma grave hipoglicemia. Então, a gente já pode deduzir que existe aí um risco, a gente tem que ter uma atenção se eu for administrar a fluoxetina, né, junto ou com a varfarina ou com a tobutamina. Por quê? Se a fluoxetina ele é um potente inibidor da CYP2C9 e o indivíduo também está fazendo uso da varfarina, eu tenho um risco aí, no caso da varfarina, de uma hemorragia, ou com a tobutamina de uma hipoglicemia mais pronunciada. Então a gente já começa a entender um pouco de interação medicamentosa quando a gente consegue entender aí quem são os inibidores e quem são os ativadores de determinadas enzimas e quais fármacos são metabolizados por essas enzimas. Então, se eu tenho uma baixa atividade da CYP2C9, porque ela está inibida pela fluoxetina, eu vou ter um risco com o uso da varfarina, eu vou ter um risco com o uso da tobutamina. Bem, e aí a gente tem uma enzima, né, no caso da CYP2C19, onde a gente tem aí uma mutação, um polimorfismo que já foi identificado, né, mutação genética, onde cerca de 2 a 3% dos caucasianos, né, vão ser metabolizadores lentos. E dentre os negros e asiáticos, esse percentual sobe aí para 18 a 20%. Então a gente tem essa distribuição polimórfica. Então a mefinitoína, ele é o substrato modelo, né, para avaliar a atividade da CYP2C19, para determinar esse fenótipo, né, se o indivíduo é ou não metabolizador lento para essa molécula. Então, para você utilizar um substrato, né, teste, você tem que pegar uma molécula que seja predominantemente ou praticamente só é metabolizado por uma determinada enzima. Então, é assim que você consegue identificar o polimorfismo genético. Existem algumas vantagens de se realizar ensaios clínicos no Brasil. Por quê? Porque a gente tem a maior diversidade étnica do mundo. Então, aqui a gente tem europeus, índios, africanos, enfim, asiáticos, né? Então a gente tem as mais diversas etnias misturadas. Então, por a gente ter essa grande variedade do ponto de vista genético, é mais fácil, digamos assim, você identificar essas diferenças, né? Esse polimorfismo, do que, por exemplo, se eu pegar uma droga e realizar um ensaio clínico apenas em europeus, eu vou ter um perfil. Se eu realizar apenas em africanos, eu também vou ter um perfil. Em asiáticos, eu vou ter um outro perfil, né? Então, às vezes, um ensaio clínico, onde você teve resultados, né, ensaios que só foi realizado numa população de uma determinada etnia, né, num oriental, por exemplo, pode não reproduzir
isso em outra população. Então o Brasil, ele é um laboratório vivo, né? Então é excelente fazer ensaio clínico aqui, porque aqui a gente tem de tudo misturado, né? Junto e misturado. Então isso já dá mais ou menos uma ideia do comportamento desse fármaco, né? Então por isso que o Brasil é um país muito promissor para a realização, para sermos cobaias, né? Já que a gente tem a etnia mais diversa do mundo, né? Então a gente não só a nossa biodiversidade, mas a nossa diversidade também do ponto de vista humano, né? Do nosso material genético. Bem, então a CYP-C219, ela já foi comprovada o seu polimorfismo, né, dentro da população, e obviamente que indivíduos que são metabolizadores lentos podem ter sim um risco, né, de efeito tóxico dessas drogas ou efeitos adversos, porque se está metabolizando mais lentamente, esse fármaco vai estar em maior concentração no organismo e, consequentemente, isso pode trazer alguns problemas, né, de toxicidade ou efeitos colaterais. Então a gente tem alguns fármacos importantes que são metabolizados pela CYP2C19, né, que é distribuída polimorficamente, né, esses indivíduos. Então a gente tem o diazepam, o meprazol, a amitriptilina, a imipramina, o propranolol. Então a gente tem essas diferenças que a gente deve prestar um pouco atenção, porque vai, né, poder ter aí esse maior risco. Aí a gente tem também outro conjunto, que é a CYP3A3 e 3A4, né, que as duas são muito parecidas, elas têm 99% de homologia, né, na sequência de aminoácidos, e elas representam 1/4 do sistema enzimático, né, do citocromo P450 no fígado. Ainda não se está esclarecido se existe ou não um polimorfismo para essas enzimas, mas a gente tem aqui algumas drogas importantes que são metabolizadas por ela, como a eritromicina, a midazolam, o meprazol, né? Então essas drogas são utilizadas para testar a atividade dessas enzimas, e alguns inibidores e indutores já conhecidos. Então alguns inibidores, como o cetoconazol, né, e a nefazolona, e alguns indutores, né, indutores vai aumentar a atividade da enzima, como a carbamazepina e a fenitoína. Então o nome de carbamazepina, fenitoína, são fármacos bem críticos em relação à interação medicamentosa, porque eles têm essa habilidade indutora de algumas enzimas. Então sempre quando a gente observa que um paciente está usando carbamazepina, está usando fenitoína, a gente já presta atenção, está usando com qual mais medicamento. Então você tem um grande risco aí de interação medicamentosa. E aqui outros fármacos também importantes que são metabolizados pela CYP3A3 e 3A4, né? O alprazolam, nifedipina, né? A própria carbamazepina, né? Que ela induz a sertralina, né? Então a gente tem aqui alguns desses medicamentos. Bem, e aí no polimorfismo genético, né, para algumas enzimas, então nós temos metabolizadores lentos, né, cerca de 10% da população caucasiana é metabolizador lento para CYP2D6, né, e outros 10% são metabolizadores rápidos, os outros 80%, né, seriam metabolizadores normais, né, então a gente não pode ignorar essas informações, né? Então alguns indivíduos podem ser metabolizadores lentos, tanto para CYP2D6 quanto para CYP2C19. Então são indivíduos que têm maior propensão à reação adversa. Por isso que às vezes a gente vê indivíduos tão sensíveis a medicamentos e a gente não entende, nossa, fulano não pode tomar quase nada, né? Então tem reação adversa frequentemente. Então isso provavelmente é uma característica genética, enquanto outros indivíduos, né, são mais tranquilos, dificilmente vai apresentar reação adversa. Então as enzimas CYP2D6 e CYP2C19, como elas metabolizam uma grande quantidade de medicamentos, né, e você tem um polimorfismo genético, então isso traz pra gente alguns problemas, né, que a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então a gente pode observar, por exemplo, um exemplo clássico, indivíduos que são sensíveis à cafeína e indivíduos que não são sensíveis à cafeína, né, e basicamente isso pode ser atribuído à questão do polimorfismo. Um dos motivos, obviamente. Então você pode ter indivíduos que tomam café, eu, por exemplo, se eu tomar muito café, se eu tomar mais de 3 xícaras por dia, eu não durmo, eu viro uma pilha, né, fico nervosa, tenho taquicardia, ou seja, eu sou um indivíduo que eu tenho uma sensibilidade, né, à cafeína. Já tem outros indivíduos que podem tomar garrafas de café e não afetam em nada o sono, né, então esses indivíduos provavelmente são metabolizadores mais rápidos para a cafeína. Então é um exemplo clássico. A mesma coisa de alguns anestésicos. Então tem indivíduos que são mais sensíveis a anestésicos e outros não. Tem uns que precisam
administrar uma dose, por exemplo, de midazolam muito grande para conseguir o efeito anestésico. Então, isso pode estar ligado ao polimorfismo, claro, essas características genéticas, né, individuais, e também a questão da indução enzimática. Por quê? Porque indivíduos que fazem, por exemplo, um consumo prolongado ou extenso de café, ele pode começar a ter uma resistência. Por que essa resistência? Porque o organismo, né, você está ali cada dia administrando doses maiores daquela substância, então da cafeína. Então, hoje você toma 3 xícaras, amanhã você toma 4 xícaras, amanhã você toma 5 xícaras de café, e assim sucessivamente. O organismo, ele fica preocupado, né, contigo, né? Ele fala, caramba, essa pessoa só está querendo aumentar a dose. Então, o sistema enzimático, o organismo entende que um mecanismo de adaptação de defesa, ele vai aumentar a quantidade de enzima, né, que a gente viu que o sistema enzimático é um sistema de defesa, né, uma defesa química. Então, às vezes tem essa tendência de indivíduos começarem a criar resistência a determinados medicamentos. Isso é muito comum também com os ansiolíticos. Então, às vezes, o indivíduo começa com um diazepam de 5 miligramas e, às vezes, o de 5 miligramas já não está mais surtindo efeito, aí ele vai para o de 10 miligramas e vai chegar uma hora que o diazepam não vai resolver mais a vida dele. Por quê? Porque você também pode estar entrando num processo de indução enzimática, que é um mecanismo de defesa. A mesma coisa para o álcool etílico, para algumas drogas de abuso, né? Então, às vezes, o indivíduo, né, o indivíduo que não tem o hábito de beber, né, ele vai sentir os efeitos do etanol, os efeitos da embriaguez, com uma dose muito menor. À medida que esse indivíduo, né, começa a beber cada vez mais, tanto de quantidade e frequência, né, ele vai se tornando resistente ao álcool, né? Então, ele vai precisar cada vez mais de doses maiores, né, de bebida alcoólica para sentir os mesmos efeitos de embriaguez, né, se for o objetivo lá do indivíduo, né, que é o objetivo de muitos. E aí são aquelas pessoas, né, que a gente chama aquele fígado, né, aquele fígado malhado, né, a gente está malhando o fígado, né, e literalmente ele está malhando o fígado, né, ele está fazendo com que o organismo produza cada vez mais enzimas, no caso aldeído, né, e álcool desidrogenase, para poder dar conta, né. Então, tipo, o indivíduo quer se matar, né, porque ele está bebendo cada vez mais e o organismo está se defendendo como? Produzindo mais e mais e mais enzimas, né, para poder dar conta, né, dessa cachaça toda lá que o indivíduo está ingerindo. Até que o indivíduo, quando ele apaga, quando ele desmaia, é também um mecanismo de defesa. Falei, cara, se esse cara continuar acordado, bebendo, ele vai morrer, né, ele vai entrar em coma alcoólico. Então, às vezes, o desmaio, às vezes, a reação do vômito, né, é justamente tentando o organismo se defendendo, colocando essa bebida alcoólica em excesso para fora, porque isso está chegando a níveis tóxicos. Então, o indivíduo que está extremamente embriagado, ele está no processo de intoxicação e o organismo está se defendendo da maneira como ele consegue, né? Seja processo de vômito, seja desmaiando, apagando. Vamos desligar esse indivíduo aqui para ver se ele para de beber e ele não entra em coma alcoólico e vai a óbito. Então, isso tudo é o que? Mecanismo de defesa, né? E a gente vai começar a entender um pouco do metabolismo. Então, o indivíduo, às vezes, né, ele começa com determinada dose de medicamento e há necessidade de aumento dessa dose, porque é um mecanismo de adaptação. Por isso que se deve ter muito cuidado, principalmente em relação aos ansiolíticos, né? Aos ansiolíticos, alguns psicotrópicos, porque a gente observa isso com grande frequência. O indivíduo começa com 5 miligramas de azepam, começa, né, com uma droga mais fraquinha, né, digamos assim, e daqui uns dias não está dormindo nem com dose de elefante, dose de leão, porque o sistema enzimático ele vai se adaptando e vai produzindo cada vez mais enzimas para metabolizar. Então, a CYP2D6, né, é a enzima mais estudada e a gente viu, né, que tem um polimorfismo genético e drogas que são importantes, né, são metabolizadas como tramadol, codeína, fluoxetina, citalopram. E aí nós temos já alguns inibidores conhecidos da CYP2D6, como a quinidina, a fluoxetina e a paroxetina, né? E aí, normalmente algumas drogas que são utilizadas para testar essa enzima, para saber se o indivíduo ele tem polimorfismo ou não, né? Nós temos a esparteína, a D-brisoquina e o dextrometofano. Então, são drogas testes que se utiliza para avaliar a atividade dessa enzima em diferentes indivíduos e identificar se ele é metabolizador rápido, lento ou normal para essa isoenzima. Aqui a gente tem uma tabela mostrando alguns exemplos, né, de reações adversas
que estão relacionados a essa questão do polimorfismo, né, as variantes. Então, a CYP1A2, né, a gente tem alguns antipsicóticos ali, que pode trazer um problema de glicemia tardia. Para a CYP2C9, né, a gente tem alguns indivíduos que podem ter um risco aí de hemorragia, no caso do uso da varfarina, da fenitoína, toxicidade hepática e da tubutamina, uma grande, né, uma alta hipoglicemia. No caso para a CYP2C19, né, o diazepam, se o indivíduo ele, né, é lento para essa enzima, pode ter uma sedação prolongada com o uso de diazepam, né, a CYP2D6, a gente pode ter problema com metoprolol, né, isso pode ocasionar uma taquicardia, né, pela metabolização lenta, a nortriptilina, uma confusão mental, nenhum opioide pode, aí esse indivíduo ter maior propensão à dependência. E a CYP3A4, né, a epidofotoloxinas, né, problemas em relação à leucemia. Então, a gente vê aqui alguns impactos da presença desses indivíduos, né, que exibem esse polimorfismo e as suas consequências para algumas enzimas. Mas a gente também tem polimorfismo para enzimas de reações de fase 2, né, apesar de ser mais comum da fase 1, a gente tem indivíduos, por exemplo, que têm deficiência na N-acetiltransferase 2, né, e esse fenótipo ele é responsável pelo metabolismo lento, né, de cerca de 52% entre os brancos americanos e em cerca de 17% entre os japoneses. Né, e aí, basicamente, essa enzima ela é responsável pela metabolização da isoniazida, hidralazina e procainamida. Então, qual é a consequência do efeito? Se ele é um metabolizador lento, esses fármacos vão apresentar uma concentração mais alta, aumentando o seu efeito e a sua toxicidade. Também já foi identificado diferenças farmacogenéticas na tilpurina S-metiltransferase, né? Mais ou menos 1 em cada 3.000 brancos e 1 em cada 2.500 asiáticos. E basicamente essa enzima está envolvida com a mercapturina e a azetilpurina, então você vai ter, obviamente, como é metabolizador lento, você vai ter um aumento da concentração desses fármacos, podendo trazer a toxicidade. E também o catecol ortometiltransferase, né, que é mais ou menos aí 1/4 na população branca. Então, é relativamente elevado esse polimorfismo. Ele é responsável principalmente pelo metabolismo da levodopa, consequentemente o aumento da concentração da levodopa e dos seus efeitos colaterais. Então, aqui a gente tem uma grande área da farmacologia, que é a farmacogenética, né, que ela se propõe a estudar essas diferenças genéticas em relação ao metabolismo, principalmente ao metabolismo de fármacos, né? A gente vai trabalhar com alguns artigos para a gente aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Então, hoje, quando vocês olharem para um paciente e esse paciente se queixar ou de muito efeito adverso mais intenso de um medicamento, ou dizer que aquele medicamento não está surtindo efeito, uma das hipóteses que a gente pode levantar, assim, é esse polimorfismo genético. E aí você vai ter diferentes respostas para diferentes indivíduos do mesmo medicamento. Bem, então a gente fecha aqui essa primeira parte da aula e na segunda parte nós vamos aprofundar um pouco mais das reações de fase 1 e fase 2.